Vamos falar agora sobre como preservar a memória de quem veio antes de nós e compreender a influência dessas trajetórias na formação da nossa identidade. É isso que busca o livro Antepassados para Lembrar com Ternura, lançado pela jornalista, professora e escritora Ana Maria Kovacs, nossa entrevistada dessa manhã. Bom dia, Ana Maria, seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá. Muito obrigado pela visita aqui nessa manhã. Muito obrigada. Eu é que fico feliz de poder compartilhar essas memórias, essas ideias dos antepassados com vocês. Bom, sempre é importante a gente falar um pouco da sua carreira, né? Até aqui, jornalista, professora, escritora. Essa é mais uma das obras da senhora, né? Conta um pouco da história da senhora pra gente. Pois então, eu nasci no Rio de Janeiro há bastante tempo já e fiz, como você comentou comigo antes, né? Fiz faculdade, mestrado, doutorado, sempre na área de comunicação social. Trabalhei em jornais no Rio de Janeiro, extintos hoje em dia, aqueles velhos dinossauros da imprensa, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, e em termos de jornalismo escrito. Mais tarde, então, eu me tornei, ao mesmo tempo, enquanto eu atuava como jornalista, eu era também professora nas universidades federais do Rio de Janeiro, aquela onde eu me formei, e também na Federal Fluminense, em Niterói. Eu sou carioca, então era, né, do outro lado da Baía de Guanabara, numa época em que a gente ainda fazia travessura de barca. Depois, então, com a construção da ponte, ficou mais fácil, né? Eu ia, inclusive, com uma colega que tinha carro e tinha o mesmo horário que eu. Então, nos dias de semana em que coincidiam os nossos horários, eu tinha uma caroninha até... Sempre bem-vinda. Até o Rio de Janeiro, com certeza. E, então, essa foi a minha formação. Depois disso, né, eu atuava já como professora, mas eu escrevo desde a adolescência. Primeiro, aquela fase da poesia, né, os poemas de amor, enfim, aquela fase da poesia. Mas eu também tinha ideias para histórias, então eu comecei também, à medida que eu fui me aperfeiçoando, inclusive, como escritora, eu comecei a escrever histórias infantis primeiro, histórias para adolescentes, romances infantos juvenis, e assim eu fui caminhando, né? O que trouxe a senhora para Blumenau há 50 anos? O que me trouxe foi que o Rio de Janeiro já estava começando a se tornar uma cidade perigosa. Então, como eu sou filha única, meu pai estava doente, e minha mãe, 17, muito mais jovem do que meu pai, ele percebeu que nós íamos ficar duas mulheres sozinhas numa cidade que já não era mais aquela, né, maravilhosa. Para turistas, ela pode ser maravilhosa pelas belezas naturais, pelos monumentos e tudo isso. Mas o perigo está sempre presente, até no subconsciente de quem mora ali. Então, como minha família materna é originária daqui, da Alemanha, e depois aqui de Blumenau, ele decidiu que seria a melhor coisa a gente se mudar. Então, eu fiquei com receio primeiro, porque, nossa, o que eu vou fazer em Blumenau, que eu já conhecia de visitas anteriores, uma cidade pequena, eu não tinha ideia do que poderia, né? Que tipo de profissão eu poderia exercer aqui. Porém, uma prima que estava cursando a FURB naquela época, ela disse, olha, de repente pode ser que tenha um lugar para você na FURB. Aí eu fui, conversei com o diretor do curso de letras da época, e ele realmente disse, sim, tem uma vaga para você no curso de letras, como professora de francês.
Eu disse, tudo bem, eu sou formada em francês pela Universidade de Nancy, então eu tenho condições de substituir o professor que está indo embora. O professor Dário Pagel, que inclusive depois fez também mestrado, doutorado, enfim. Só que não mora mais aqui, ele foi para o Nordeste, está fazendo seu sucesso lá. E daí ficou decidido que nós viríamos para Blumenau. Os parentes daqui logo encontraram uma casa para nós, que moramos sempre em apartamento. Eu cresci num apartamento, então, para mim, foi assim a revolução na minha vida, né? Mudar de residência e mudar de tudo, de cidade, de residência. Foi incrível para mim. Eu cresci muito, eu amadureci muito. Foi muito bom ter mudado para cá. Que bom. E os parentes daqui também nos apoiaram, então foi assim excelente. Eu trabalhei então na FURB e logo em seguida um dos meus alunos, o Braz dos Santos, já falecido, ele era também editor-chefe do Jornal de Santa Catarina, extinto também, infelizmente. Sim. Né? Então, ali eu perdi um amigo, não só um amigo, muitos amigos, e fui trabalhar como editora no Jornal de Santa Catarina. E foi assim muito bom, porque antes eu era repórter e, de repente, eu estava me tornando editora. Foi uma experiência nova também para mim. Foi muito bom. E, ao mesmo tempo, eu continuei escrevendo. Então, eu trabalhava também num jornal da Igreja Luterana, que era um jornal que, na época, se chamava O Luterano, ou qualquer coisa assim, e eu fazia uma assessoria para eles num jornal que eles tinham lá, que eu esqueci o nome agora. Em todo caso, a partir desse jornal, me foi oferecido também, me convidaram para escrever uma história infantil, num dos seminários deles mesmo. Aí eu comecei e surgiu O Pinguim que Procurava o Sol, que foi meu primeiro livro infantil, publicado aqui, e que foi seguido mais tarde por 2 infantos juvenis, também pela editora lá do Rio Grande do Sul. Foi assim que começou a minha carreira na literatura. De escritora, né? Uhum. Bom, vamos falar sobre a obra Antepassados para Lembrar com Ternura. O que é essa obra? Uhum. Por que é tão importante a gente eternizar, digamos assim, né, em uma obra como essa, a história da nossa família? Sim, é muito bom, porque eu tive que pesquisar também alguma coisa, não muito, porque os relatos que eu tinha orais da minha família, principalmente do lado materno, me ajudaram bastante. Então, eu já tinha assim, a linha mestra do meu trabalho. E o que deu assim, o pontapé inicial para eu começar foi que eu perdi minha mãe em 2022, durante a pandemia, quando começou a pandemia. Ela já estava com Alzheimer e faleceu dessa doença. Mas, antes disso, eu tive muito papo, muita conversa com minha avó, mãe dela, com ela mesma também. Então, toda essa memória do lado materno, eu preservei através desses relatos. Quanto ao lado paterno, meu pai era húngaro, e ele veio, primeiro ele sozinho, depois ele trouxe os pais também, e os irmãos vieram também, mais tarde um pouco. Então, ele chegou aqui em 1920 alguma coisa, não tenho assim a data na memória. Mas, então, veio a família dele, essa é mais chegada, e eles vieram fugindo, primeiro, né, das guerras, né, do socialismo e depois do nazismo também. Então, veio todo mundo para cá, meu avô, a segunda esposa dele, a primeira havia falecido, que era a mãe do meu pai e dos irmãos dele. Com a segunda já eram muito idosos. E assim foi construída a minha descendência. E quando minha mãe faleceu, eu fiquei pensando, poxa, todas essas histórias vão se perder, né? Porque eu não tenho filhos.
Então, os outros parentes aqui faleceram, né? Então, eu fiquei aqui sozinha pensando, não, isso não pode ser. Por que que eu não preservo essas memórias? Porque vem gente depois de mim e que pode também pensar nas suas histórias, né? Então, resgatar alguma coisa de como viveram aqueles primeiros imigrantes que vieram e como que eles se adaptaram ou foram engolidos, né, pelas culturas daqui. Foi assim que surgiu a ideia. Então, eu comecei, primeiro assim, de uma forma bem, vamos dizer, amadorística, mas depois eu tive que me aprofundar em pesquisas e tal, em documentos. Por exemplo, o meu bisavô, que veio da Alemanha, de Lützow, uma cidadezinha lá perto da Polônia, por ali, e ele era o filho mais novo daquela família. E ele não tinha como é que eu vou dizer, como progredir na vida, porque, sendo o filho mais novo, os mais velhos iam herdando os pedaços maiores de terra, as filhas eram casadas com aqueles vizinhos também, né, os vizinhos mais próximos, e, com isso, a família ele, que era um dos mais novos, ia ficando sem terra. Então, ele saiu de Lützow, da região onde eles moravam, e foi para a cidade. Na cidade, ele aprendeu a ser sapateiro e abriu uma pequena oficina. E um dia chegou nessa oficina uma garota, trazida pelo vento, por uma rajada de vento que entrou na oficina, e eles começaram a conversar e tal, e acabaram casando. A partir daí, a família da minha mãe veio para o Brasil, então, né, através desse meu bisavô. E se radicaram primeiro em Blumenau, onde nasceram os primeiros filhos desse meu bisavô, e depois eles foram para a região de Apiúna, porque esse bisavô meu ele era meio antissocial. Ele não gostava de vizinhos. Não, tinha problema com vizinhança. Com os vizinhos, ele não queria. Ele preferia ficar no meio dos índios, dos bugres, como chamavam na época, né? Ele preferia... E a minha bisavó, coitadinha, ela ficava assustadíssima, porque de vez em quando sumia uma galinha, sumia um porco. Então, uma vez ela ficou apavorada, porque ela esqueceu um dos bebês no campo, né? Ela trabalhava na roça e levou o bebê junto e o bebê ficou lá, esquecido. Ela ficou apavorada, os índios vão pegar esse meu filho. Desculpa. E saiu correndo. Felizmente não aconteceu nada com o bebê. Mas era essa vida que o meu bisavô gostava. Aliás, eu gosto de mato também, mas não desse jeito. Ai, ó. Olha, com essa experiência toda, eu tenho particularmente, né, sempre falo, né, que toda família devia ter um pequeno museu, né, que fosse guardando aqueles materiais, aqueles produtos que vão marcando a história da família, porque isso aí vai preservar essa história por muitas gerações que vêm depois. E a gente poderia, né, para quem gosta, óbvio, e para quem é adepto a essa ideia também, ter um canto lá, alguma coisa, que é um museuzinho da família. E um livro que contasse a história. E em cima disso eu queria saber da senhora de que forma os antepassados moldam a nossa identidade individual e coletiva. Porque a senhora passou por toda essa experiência, né? Sim. A senhora traz as lembranças, mas muitas pessoas se vão e levam essas lembranças. Sim. E as gerações seguintes acabam não sabendo de nada. Sim. Ou muito pouco. Exatamente. Só que, assim, eu acho que num livro você está preservando mais do que só nos objetos. Objetos você pode encontrar em museus, tá? Mas não a história desses objetos, inclusive, como eles eram manipulados, como eles eram manuseados, como eles eram usados, que valor tinha, por exemplo, uma
batedeira de manteiga, né, que era um objeto grande, tinha que ser, né, para ser usado na roça. E como que aquilo funcionava? Eu cheguei a ver uma dessas na casa de irmãos dos meus avós. Mas, claro, isso hoje em dia não é mais usado, muita gente nem come mais manteiga. Pois é. Então, são objetos que tomam muito espaço. E hoje em dia nós não temos espaço. Eu moro num apartamento pequenininho. Já morei numa casa, mas como as casas também se tornam grandes quando a gente fica sozinha, e tem escadas, tem jardim, tem muita coisa para cuidar. Então, realmente, as relíquias, vamos dizer, físicas, eu não guardei. Não guardei nenhuma. Não tive, inclusive porque, como eu morei sempre em Blumenau, eu tive muito pouco contato com os parentes do interior, inclusive não sei nem mais o nome deles. Então, os prenomes, né? Sei E isso acontece muito, né? Sim. As famílias vão se desmembrando. Exatamente. Né? E as pessoas vão tendo suas próprias vidas, né? E essas coisas vão escrevendo. Por isso o livro é tão importante, né? Exatamente. E como esse exercício de lembrar pode fortalecer os vínculos familiares? Porque a distância, ela não rompe vínculos, né? Ela rompe. Ela rompe, sim. Eu tenho primos em Itajaí, em Joinville, que eu não sei nem o nome, né? As novas gerações eu não conheço. Pelo interior de Santa Catarina, muita gente ficou. Inclusive, aqui em Blumenau, eu encontrei um primo trabalhando no jornal. Então, era um primo já de 2º ou 3º grau, mas, pela semelhança física, ele me reconheceu como membro da família. Achei bem interessante isso, porque eu já sou misturada, né? Né? Com sangue húngaro, então podia ser que ele... Mas ele, de alguma forma, ele me perguntou um dia, você, por acaso, é um descendente dos Argos? Eu disse, sim. Argos era o sobrenome do meu avô. Né? Então, eu não uso esse nome. Minha mãe usou ainda, Elisa Argos Kovacs. Mas eu já perdi o Argos, fiquei só Ana Maria Kovacs, só o nome do meu pai, porque os meus pais acharam que ia ficar muito comprido. Então, era mais prático eu ter só um sobrenome. Né? Se eu, por exemplo, casasse, mudasse o meu nome de alguma forma, então, sim, eu teria que alterar, ou não, porque hoje em dia a gente tem a opção. Hoje, né? Tem essa opção. Tem a opção de ficar com o nome de solteira. E essas lembranças, né, no fazer essa obra, trouxeram de novo esses vínculos familiares? Não trouxeram, porque, como eu disse, a família se espalhou. Né? Então, como eu disse, né, são primos que vivem longe, então até o pai deles, o meu tio, ele trabalhava no porto de Itajaí, como tradutor. Então, também a família se vinculou mais àquela região lá. As primas, os primos casaram por ali. Um foi para Joinville e o outro foi para Curitiba. Então, realmente, a família se dispersou por esse Brasil. E o que a senhora busca com essa obra? Justamente resgatar um pouco dessa história, porque a gente tem que valorizar também quem veio antes de nós, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Exato. Então, a gente traz não só uma herança genética, vamos dizer, mas também uma herança cultural. E essa está sendo muito negligenciada. As pessoas pensam no presente e no futuro, e o passado é esquecido. Então, é importante, sim, resgatar quem foram esses ancestrais. Por isso, eu achei importante escrever essa obra, justamente depois que minha mãe faleceu. Foi aí que bateu a ideia. Poxa, ela já foi uma fonte de conhecimento do passado. Ela, minha avó. Como eu sou filha única, a gente conversava bastante e minha avó morava conosco. Então, ela me contou, ela foi uma fonte muito importante de conhecimento do que era o passado, como é que eles viviam
como meus bisavós viviam. O meu pai, por sua vez, sendo húngaro e tendo uma história diferente, ele não foi uma fonte tão importante, vamos dizer, de conhecimento para mim, porque era foi uma mudança muito radical da família dele, né, que veio da Europa direto para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, foi ali que meu pai e minha mãe se encontraram. E foi, assim, uma história bem interessante também, que eu conto no meu livro. Não vou contar. Certo. E onde é possível encontrar o livro Antepassados para Lembrar com Ternura? Por enquanto, no Clube de Autores, que tem um site na internet disponível. Ele está lá, porque é uma publicação, como é que eu digo, autônoma? Não é a palavra. Enfim, é uma publicação independente. Tá? Então, assim, a pessoa acessa o Clube de Autores e compra o livro, quer físico, quer e-book, no Clube de Autores. E a senhora acredita que essas histórias passadas, elas podem influenciar o presente hoje? Essa geração que está vindo, ela olha para trás ou ela está muito focada só em olhar para frente? Infelizmente, os jovens não têm essa valorização, inclusive de casa, porque eu tive essa valorização através das histórias que meus antepassados contaram para mim, né? Minha avó, principalmente, e minha mãe. Então, isso é uma riqueza que os jovens não estão valorizando. São valores que são eternos, né? Mesmo que o mundo progrida em termos de tecnologia, enfim, de outras áreas, nessas áreas mais específicas, né, de independência digital, essa coisa toda, os valores são os mesmos ainda. Então, valores como honestidade, sinceridade, valorização do passado mesmo, de onde se veio, está se perdendo, essas histórias todas estão se perdendo. Então, é importante, sim, que o jovem, mesmo sendo atualizado com a tecnologia, com tudo que está acontecendo no mundo agora, e no Brasil em particular, é importante que ele também olhe para trás, porque esses valores são eternos, eles não são descartáveis. Então, é sim importante valorizar não só o passado da sua família, mas o passado da sua região, do seu país. Isso é importante também. O pessoal hoje é muito, vamos dizer, até ignorante em termos de história do Brasil. Histórias do Brasil no plural, né? Histórias de comunidades, histórias do nosso povo. Então, é muito importante, sim, lembrar do passado, valorizar esse passado para construir o futuro e o presente também. Obrigado pela participação da senhora aqui nesta manhã. Muito obrigada também, fico muito agradecida pela atenção. Eu conversei com a jornalista, professora e escritora Ana Maria Kovacs. Falamos aqui sobre o livro que foi lançado recentemente por ela, né? Antepassados para Lembrar com Ternura.